Sexo é uma questão física, não é nenhuma qualidade superior do gênero humano. Prefiro não ter nada e ter minha opção, ter meu livre-arbítrio. Adoro me vestir de mulher. Eu sou um privilegiado. Eu nasci em uma família muito bem estruturada culturalmente. A primeira pessoa que soube da minha relação homossexual foi a minha mãe, isso aí pelos inícios dos anos 70, que nós vivíamos num regime militar, muito pouca abertura, não se falava praticamente nisso, na época não se usava nessa expressão gay, havia os termos vulgares da região, que era mariquinha, mulherzinha, ou então a pessoa com o seu nome no diminutivo, né? Se o nome era José, Zé mulher, se era Jorge, Jorge mulher, esses gêneros. Na verdade, eu brinco às vezes dizendo que veio do berço. Quando minha mãe pensou lá no ato sexual, eu acho que na mente já existia o desejo de ser homossexual. Mas assim, eu tive relacionamentos com mulheres, eu namorei, eu tive relacionamentos sérios, eu fui noivo, tive planos de casar, eu construí planos e sonhos com ela, enfim, me decepcionei. E muitas vezes eu digo que sou homossexual por raiva da traição, que fui traído quando me dizia heterossexual. Na verdade, eu acho que eu tinha uma venda na minha face. Quando eu descobri isso, quando eu fui ser homossexual, eu tinha 14 anos. Eu já tive relação sexual com mulher, mas foi uma coisa passageira. Foi onde rolou, eu tive, mas foi através de influência da minha mãe. Mas não foi porque eu quis, foi porque minha mãe, bem dizer, me obrigou. E que a obrigação foi essa, que realmente tive um caso e chegou a acontecer, ter um filho. O primeiro caso que eu tive, eu me apaixonei. Convivi com ele há mais de 2 anos, aí depois nos separamos. Foi embora e eu tive relação com outros. Desde criança, minha mãe falava que eu era meio afeminado e brincando assim com vizinhos também, da mesma idade, aí começava um antigo enxerimento, né? Aí fui crescendo e tive namoros com meninos e com meninas, mas via que o que eu me sentia melhor era com meninos. Então, quando eu descobri minha homossexualidade, eu era uma pessoa tão ingênua que o meu companheiro, quando veio me beijar, disse: abra a boca, e eu abri toda a boca. Não sabia, não tinha consciência. Quando fui assumir minha homossexualidade, a primeira pessoa que eu fui contar foi minha mãe, porque além de mãe, ela era uma guerreira, era uma amiga, que hoje não a tenho, mas ainda confidencio com ela, né? Eu cheguei a ela e pedi para conversar, como a gente sempre conversava, eu cheguei a ela e disse que daquele dia em diante eu queria ser homossexual. Para ela foi choque, chorou, como eu também chorei, porque era uma decisão que era pro resto da vida. E ela aceitou, teve o choque, foi difícil para conviver, porque hoje eu estava com uma mulher. Semana passada eu estava com uma mulher. Hoje eu estava apresentando um homem para ela. A reação da minha família eu contei quando eu tinha 15 anos, eu contei à minha mãe, né? No começo ela se revoltou, nós entramos em atrito, me bateu, me xingava, mas depois ela viu que não podia fazer nada e do meio pro fim ela me aceitou numa boa. Eu namorava em casa, apresentava meus namorados a ela gostava dos meus namorados e tal. E ela disse para mim o seguinte, que eu não era o que ela tinha pedido a Deus, mas continuava a ser o filho dela. Obrigou-me a 2 juramentos, que era não me envolver
com pessoas íntimas da família, porque ela teria que me aceitar, os outros não, e nunca usasse de poder para pressionar as pessoas a ficar comigo. Então eu sou homossexual e jogo pro ar e quero ser homossexual o resto da minha vida. Olha, o que é ser homossexual, esse resumo, por exemplo, que o homossexual é o homem que gosta de outro homem. É uma concepção, assim, muito restrita, porque isso vai um campo, assim, muito vasto. Eu, por exemplo, não estou classificado como homossexual, eu estou classificado como andrógeno. Porque o andrógeno é um homossexual que ele é apenas passivo, em nenhum instante ele é ativo, seja no lado feminino, ou seja até na própria relação homo. E eu diria até assim, do umbigo para baixo, eu sempre me vesti como rapaz. Jeans, eu nunca usei outra coisa que não fosse calça, short e bermuda. Do umbigo para cima, aí varia. Eu uso roupas com buá de plumas, bordadas em paetê, com decote nas costas. Então o andrógeno tem essa visão, essa consciência. Eu nunca tive a preocupação de ter um nome feminino, de colocar um nome feminino. Baby é um apelido de família. Outra preocupação de me maquiar, de andar de batom. Nada dessa situação. Eu sempre admirei os travestis. Adoro me vestir de mulher. Eu trabalhei vários anos em banda. Quando eu comecei a tomar hormônio, aí meu corpo começou a desenvolver, a Júnior da banda não me aceitou mais, aí foi que eu passei a ser travesti, me vestir de mulher e ser independente. Ser homossexual, na minha opinião, é assumir a realidade que eu estou trazendo para mim. É assumir o meu ponto de vista, é assumir a minha opção, uma opção que eu vou tomar para o resto da vida ou por um tempo determinado. E me sinto feliz sendo homossexual. Para mim é tudo. Muitas vezes eu até digo, eu acho que eu perdi tempo quando eu parava e me relacionava com mulheres. Ser homossexual para mim é uma realização pessoal. Acima de tudo é vestir a camisa, é erguer a bandeira, é me sentir lutador, batalhador, guerreiro e no final vitorioso. Hoje ser homossexual, ser homem ou ser mulher na cidade de Patos é uma questão de opção de vida. E este preconceito que existe na homossexualidade até hoje, em 90% a culpa é do próprio homossexual, porque assumir não significa agredir. Aqui a cidade, a terceira cidade da Paraíba, tem um número muito grande de homossexual. Eu acho o seguinte, para você ser homossexual, você tem que primeiramente se dar o respeito. Eu particularmente, graças a Deus, eu nunca passei por preconceitos. Eu tenho amizades ótimas, amizades excelentes, com pessoas excelentes. Muitos dizem que é pela questão de que eu vim de uma classe social boa, mas eu não considero isso, porque eu conheço muitos também que vêm da mesma classe social que eu e vivem, sofrem preconceito. Não só aqui, como em outras cidades, em capitais. Mas eu acho que sim. Acham que para ser homossexual tem que chamar atenção. E não é assim. E o chamar atenção, acho que de uma certa forma causa preconceito em algumas pessoas. De uma certa forma, a nível do interior, eu considero um pouco evoluída, entre aspas, ainda, né? Porque para mim o homossexual aqui é evoluído, mas ele se autodiscrimina. Há muitos homossexuais que dizem que o beijo do homem é mais gostoso. O homem dá mais carinho que a mulher. E eu tenho vontade de descobrir, mas eu ainda tenho medo, eu tenho receio. E quando eles dizem esse medo, esse receio, a gente sabe que é questão da sociedade. Eu, pelo menos, a sociedade comigo não tem um preconceito, não. Até mesmo porque fui candidata em Patos e me aceitaram normalmente. Teve gente que chegou a apostar que eu ia ser um dos mais bem votados, mas foi uma decepção para mim, foi uma negação. Eu acho que nem foi tanto pelo preconceito, é porque eu acho que quem ganha a campanha tem que ser na véspera da eleição e tem que ter dinheiro. O meu dinheiro não foi o suficiente, foi muito pouco. Então a base fundamental da aceitação homossexual é respeitar o seu ponto de vista para que o meu seja respeitado. E aí, quando ele não é, hoje tem a Constituição para me proteger e eu fazer impor esse respeito adquirido.
Eu trabalho de dia no salão e à noite eu faço programa. Mas não em bares noturnos. Eu já tenho meus clientes, me ligam, ou então eu deixo no apartamento e fico sentado normalmente, disfarçado. Eu acho que isso é uma profissão também. Ainda não me dou de bem, graças a Deus, sou feliz. Saio com quem eu quero, não sou obrigada a sair com todo mundo. Eu conheço pessoas que saem a troco de droga. Eu jamais vou me pôr no meu lugar, como eu sou travesti, faço programa que vou sair a troco. Não, meu programa é tanto e acabou a história. Se quiser, pronto. Se não quiser, procure outro. Eu faço como aquele cantor. Amor só de mãe, paixão só de Cristo. Quem quiser me amar, que sofra. Patos é uma festa 24 horas por dia. Eu vim para aqui passar 90 dias e estou há 14 anos. Todos os anos digo que vou embora. Todos os lugares que eu vou em Patos, para mim, é uma diversão. Eu me divirto em qualquer lugar. Até porque para eu fazer a festa não é preciso eu estar entre homossexuais. Eu faço a festa entre bissexuais, transexuais, homossexuais, heterossexuais, enfim, GLBTS. Muitos homossexuais acham que para se divertir só se tiver se for numa boate gay. Não, você pode se divertir num barzinho, você pode paquerar em um barzinho normal. Porque anda todo tipo de pessoas. Aqui em Patos ainda na sexta-feira teve uma festa maravilhosa na Acesa, num clube. Já fui ao bar de Rose, há uma outra boate maravilhosa, uma casa de drink, todo mundo elogia, eu fui a ela umas 2 vezes, porque lá é um ambiente GLS. Lá você pode ir com o seu namorado apenas para passar a noite sem ser assediada, que é o bar do Augusto, ao lado da rodoviária. Aqui em Patos, eu tenho inclusive um menino que eu trabalho com ele no salão, ele tem um bar lá no Jatobá e tem um bar GLS aqui no centro, que é do meu amigo Augusto. Sempre eu gosto de frequentar. Eu gosto muito de barzinho, choperia, na boate que tem a Hot Peppers. Bem legal, bem bacana, o pessoal bem bacaninha. A boate é GLS, mas frequenta todo tipo de público, né? Tem música eletrônica, como a cidade só mantém no forró, aqui é uma boate que tem a música eletrônica, aí o pessoal vem pra cá, né? Não tem outra boate dentro de Patos, né? Uma vez por mês, a gente tá uma atração de acordo com a boate, né? GLS, a atração. O André, conhece DJ. Meu nome é Antoniel, tenho 20 anos. Faz 3 anos que eu sou drag daqui de Patos. É um modo de expressar como eles mesmos dizem, soltar a borboleta que existe dentro de cada um. Eu acho que aqui em Patos tem pouca opção, mas a opção que tem, eu acho que já dá para se divertir. Tem gente que procura outros lugares, fora da cidade, mas o que tem aqui, as pessoas daqui, dá para se divertir aqui já. Há uma história até bem interessante, se eu tiver mais um tempinho, em que uma raposa muito vigarista, muito egoísta,
Um dia, passeando pelo campo, viu um cacho de uvas dourados e tentadores. E como ela era egoísta, desejou esse cacho de uvas para si. Começou a pular, pular, pular e não alcançava o cacho de uva. Notando que estava fazendo um papel ridículo entre os outros animais, disse: "Para que quero uvas, se ainda estão verdes?" E saiu desdenhosamente. Ela teria que provar pelo menos uma daquelas uvas para saber se ela chuparia todo o cacho ou jogaria fora. Então a mesma coisa eu digo aos homens. Ele teria pelo menos que ter uma experiência com o homossexual para saber se ele continuaria apreciando ou se ele não apreciaria. Aí sim, ele tem base, ele tem solidez do que está falando.